de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Glória ao nome do Senhor. Pai, esta é a sua palavra. E eu creio, Deus, que ela por si só, ela já fala. Se nós pararmos aqui, Deus, e formos embora para casa, meditar neste texto, já seríamos ricamente abençoados. Porque a tua palavra é bênção para a nossa vida. Mas eu creio que tu tens algo, Senhor, a falar com o teu povo nesta noite. Fala com a tua igreja, Senhor. Usa-me até onde lhe apraz. E não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, Senhor. Não permita isso. Que eu também possa ser usado e, acima de tudo, eu quero ouvir a tua voz, que eu também careço de ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor. Te damos total liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar se quer se manifestar nesse lugar. Porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Fale conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, Jacó, ele teve 12 filhos. E ele, se você ler todo esse capítulo, você vai ver que ele distribui a bênção a cada filho. Cada filho Jacó abençoou. Como as tribos de Israel, ele abençoou cada um de seus filhos. E quando chega aqui em José, ele diz algo tremendo. Ele não diz que ele vai ser abençoado. Olha, você será, você vai ser. Ele diz, José, um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então, querido, quando ele fala de José, ele está dizendo que seus frutos ultrapassariam os muros. Ou seja, pode se levantar quem for contra você, José. Pode colocar muralhas ao teu entorno e os seus frutos, eles passarão por cima dos muros. Ou seja, nada irá deter a tua bênção. Nada irá deter você de ser abençoado. Então, queridos, a vida, se nós pararmos para pensar, a nossa vida, ela constrói para nós, muitas vezes, muros. Muito mais muros do que pontes. Talvez se eu parar aqui e começar a falar com cada um dos irmãos, você vai falar para mim sobre os muros que levantaram contra você. Muito mais do que as pontes que são postas na nossa vida, muito mais são os muros. Porque a palavra que nós mais ouvimos enquanto criança, e ouvimos até hoje, eu canso de falar isso para as pessoas, olha, a palavra que você mais vai ouvir na tua vida é o não. É não, 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 não e não. É a palavra que você mais escuta. Muito embora hoje muitos pais não tenham mais a coragem de dizer não para os seus filhos. E na maioria das vezes, o não para um filho ele se torna um sim. Vou lhe dar um exemplo disso. Um filho diz, pai, deixa eu quero descer para o play, eu quero brincar um pouquinho. Não, meu filho, agora não pode. Não é assim que o pai fala? Ah, pai, mas todos os meus amigos estão lá embaixo. Olha, tá bom, só um pouquinho. Cadê o sim, irmão? Não tem mais sim. Então eu digo, se é sim, é sim. Se é não. Nós estamos aqui vivos por causa dos nãos que nós levamos na vida. Você já imaginou se Deus dissesse sim a tudo aquilo que nós pedimos a Ele? Você já imaginou, irmão, se teus pais dissessem sim para tudo aquilo que você pede? Nós estamos vivos pelo não. Porque muitas vezes nós estamos correndo o perigo enquanto criança e o pai, não, tire a mão daí. Não põe a mão nessa bola, não põe a mão na tomada, você vai levar um choque, não. E por causa do não, nós estamos aqui. E quanto menor nós somos, maiores são os nossos sonhos, querido. Quanto mais crianças somos, maiores são os nossos pensamentos. Se você pensar direitinho enquanto criança,
O meu irmão, por exemplo, meu falecido irmão, ele subiu numa árvore e ele saiu de lá dizendo: super-homem, olha que sonho maravilhoso, não é maravilhoso? Só que ele caiu em cima de um galinheiro, querido. E lá tinha arame farpado, ele rasgou o braço. Era um sonho. Era um sonho de criança. Por que você coloca, por exemplo, tela na sua casa quando você tem criança e mora lá no 2º, 3º, 10º andar? Porque a criança sonha, eu vou voar. Sabe? A criança não tem essa noção do perigo. A criança não tem noção disso não, irmãos. A criança quando vê uma barata, já viu criança vendo barata? Nunca viu não? Mas já viu um adulto vendo barata? Ah, irmão, eu não tenho medo, eu tenho pânico. Né? Criança vendo barata, a criança vai lá, pega e brinca com o bichinho, é assim, porque é um bichinho que tem 2 anteninhas, tem uma asinha, ele pode voar a qualquer momento. A criança é assim, ela não tem noção de perigo, ela passa a perceber o perigo quando você diz: não, isso é uma barata. Pronto, acabou. A criança pega uma barata e transforma aquilo num monstro. Por quê? Porque você colocou medo nela. Porque criança não nasce com medo. Por isso você coloca a tela na sua casa, porque ela não tem medo de nada. Criança vê a barata, querido, ela pega até o momento em que um adulto corajoso... Tem adulto corajoso aí? Tem nada, Alexandre. Fala sério. Eu espero que seja uma mulher, que vai lá e tal, e fica com pânico. Mas homem não tem pânico de barata. Homem tem medo de barata? Tem medo de barata? Não tem não, né, irmão? Irmão, depois você vai no gabinete, conta isso pro pastor. Bonitinho, você tem medo de barata, bonitinho? Mata com a mão, bonitinho. Rapaz, quer morar lá em casa? Então, irmão, você vê, a criança, ela não tem medo. Não tem medo. Mas certamente, nessa noite, irmãos, eu estou diante de pessoas que na sua vida surgiram monstros. Monstros que foram criados, monstros que foram crescendo, coisas horripilantes na nossa vida que foram acontecendo. Cada uma dessas coisas se tornou não somente um monstro, mas um amontoado de lixo na nossa vida. E muitos carregam esse lixo até hoje, porque criou-se um monstro que não era tão monstro assim. Mas a gente às vezes transforma o problema num problemaço, ao ponto de não ter mais saída. Não é? Muitas vezes nós fazemos isso. Esse texto de José, irmãos, é um texto lindo, mas ele é muito difícil ser esse ramo que não para quando os muros se levantam. É muito difícil ser esse ramo. É um texto lindo, mas todos nós aqui, quando nós temos os nossos ramos, que os muros estão ao nosso redor, a primeira coisa que nós fazemos é desistir. Não, as muralhas estão se levantando contra mim, gigantes se levantam contra mim, a minha vida vai parar. E Deus está dizendo para ele: olha, mesmo que coloque muros, mesmo que haja muralhas ao seu redor, os ramos passarão por cima. E essa palavra para nós nessa noite, eu quero que essa palavra seja profética, porque a maior profecia que tem é a Bíblia, irmãos. Que seja profética para você nessa noite, que os teus ramos ultrapassem as muralhas que se levantarem contra você. Nós não envelhecemos quando a gente faz aniversário. Aliás, eu fiz aniversário, sábado passado, entendeu? Fiz 66, irmãos. Ainda bem que não é 666. Eu fiz 66. Olha, mas aí eu percebi que a gente não envelhece quando faz aniversário não, irmãos. Nós envelhecemos quando nós percebemos que as lembranças são maiores do que os nossos sonhos. A gente começa a envelhecer porque os sonhos vão sendo minados. A gente vai parando a vida. E se o sonho é minado, a vida para. Quantos vivem do passado? Quantas pessoas olham só para o passado? Seja ele jovem, seja ele idoso, fica olhando para o passado. Ai, como era bom aquele tempo de juventude, né? Eu era jovem. Eu estou morando num lugar agora, eu moro lá em Uaíba. Olha que lugar maravilhoso, irmão. Uma bênção, é logo ali, 50 quilômetros daqui. Mas eu, quando converso com as pessoas que eu convivi na minha juventude, aí começa a trazer o passado, irmão.
Paulo, olha como era legal a turma do Rafa. A gente tinha uma turma legal que jogava vôlei, fazia churrasco toda semana, tomava nossa cerveja. Eu digo, rapaz, tu lembrou dessa desgraça? Olha, que isso? Eu dou muito mais valor ao meu presente, eu dou mais valor àquilo que eu estou vivendo hoje. Entende? Então eu começo a perceber, irmãos, que as pessoas elas vivem muito do passado. Como era bom a minha vida de solteiro, como era bom aquele emprego que eu tinha, irmão, acabou. Já foi, aquilo passou e agora é daqui para frente, é bola para frente. Não é ficar pensando no que passou. Acorda, porque tudo isso na sua vida acabou. Você entendeu isso, amado? Acabou. Isso é passado. Ah, eu era feliz, eu era. Agora é vida para frente. Esse passado você tem que lançar fora. Porque o nosso Deus é Deus de coisas novas, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse 2, 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas o quê? Quantas coisas, irmãos? Todas as coisas. Eis que eu faço novas todas as coisas. E disse, me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra que eu mando você escrever é verdadeira e ela é fiel. Eu faço nova todas as coisas. Aí a gente fica preso no passado. No que você era, no que você fazia, o que você... A vida é outra, querido. Passou. Quando você traz o passado para o presente, você não consegue viver o teu presente. E se você não viver o teu presente, você não projeta o teu futuro. Fica só amarrado naquele passado. Deus é Deus de coisas novas. Então deixa o passado no passado. Entende, querido? Deixa o passado no passado. O pior fracasso da vida não é a morte, não, querido. O pior fracasso é viver uma vida sem sonhos. Viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem direção. Viver uma vida sem sentido nenhum. Isso é que é fracasso. É horrível viver uma vida sem sonhar. As pessoas dizem, não, eu vivo por viver. Não, tu não vive, tu já morreu e não sabe. Há pessoas que estão mortas vivas. A única coisa que faz é respirar, é andar e se mover, não faz mais nada. Porque enterrou os sonhos, enterrou a própria vida. Existem pessoas que morreram antes da morte chegar, querido. Vive a vida sem sonhos. Vive a vida sem projeto. Sem nenhuma perspectiva de vida. Está com problema? Quantos estão com problema? Diga amém. Só você, Alexandre. Olha, eu vou pedir até dinheiro emprestado. Ninguém tem problema mais. Irmãos, nós vamos ter problemas sempre. Sempre. E é tão interessante vida com Deus, né? A vida com Deus é muito interessante, porque a gente acorda com um problemaço. Já acordou com um problemaço aí? Sinceramente, já acordou? Ao ponto do problema passar e você nem perceber que passou. Aqui é o nosso Deus, você vai, mas não estava acontecendo isso? Ih, rapaz, acabou. Acabou. Eu tinha bronquite asmática, querido. Bronquite asmática, eu di para balão de oxigênio no dia do meu batismo. No dia do meu batismo. O pastor usou uma palavra, eu tomei aquilo, tomei posse para a minha vida. Ele disse, olha, a partir de hoje, vocês são nova criatura, vai ser nova criatura em Cristo Jesus. Vocês vão morrer, olha o que ele falou, vocês vão morrer e vai nascer uma nova criatura. Peça para Deus o que você deseja para essa nova criatura. Meu desejo foi esse, Senhor, e o que esse pastor, olha... É isso que eu falei mesmo, assim, desse jeito. Se o que esse pastor está falando é verdade, eu quero que essa nova criatura nasça sem asma, porque asma já tinha aquele velho homem. Então esse novo homem eu quero sem asma. Nunca mais usei bombinha, aerolim, spray. Nunca mais usei aquilo, irmãos. Você está entendendo? Por quê? Tomei posse da palavra, é vida nova, é a coisa que se faz nova na nossa vida. Mas existem algumas características de quem sonha. Eu quero ver isso com você na vida de José. A primeira coisa na vida de quem sonha é que geralmente tem uma mudança geográfica na nossa vida. Geralmente o sonho nos muda. Deus quis mudar a história na vida de Abraão, quando ele disse, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, ou seja, Abraão, eu estou lhe dando uma ordem, porque há algo grandioso lá na frente. Tinha algo grande na vida de Abraão e era necessário ele passar por isso. E ele o tirou de Ur dos Caldeus, a sua terra, a sua parentela, lugar onde o próprio pai havia morrido. Morreu em Ur dos Caldeus.
E ali estava, querido, a palavra do Senhor dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrar. Ou seja, não interessa, Abraão, você vai sair daí, vai para onde eu quiser que você vá. Porque há um propósito, eu tenho projetos na tua vida. Deus tinha projeto na vida de Abraão. E aí a palavra diz: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavra de Deus para Abraão. Abraão teve que mudar. Houve uma mudança geográfica. José mudou, irmãos. Jacó teve que mudar. Eles mudaram, houve uma mudança geográfica. Paulo teve que mudar. E eu quero dizer, isso não é uma regra, mas acontece na maioria das vezes. Deus tem um plano, tem um projeto, Deus pega você e muda você. E coloca você em lugares, às vezes numa cidade, numa nação, leva você para outro lugar. Você, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Projeto de Deus, é plano dele. Mas não é sempre assim. Nem sempre tem uma mudança, mas quase sempre há uma mudança. Então os lugares que você frequenta, querido, revelam aquilo que você procura. Preste atenção nisso. Tem gente que não aguenta nos ver crescer, sabia? Tem gente que não aguenta ver a gente crescer. A coisa está acontecendo, nós estamos crescendo. São pedras no nosso caminho. São pedras que se levantam e Deus nos leva a outro lugar. Às vezes Deus tem um plano com você tremendo em outro lugar, aí aquele lugar em que você está, as pedras se levantam, a coisa começa a ficar complicado e você não sabe mais o que fazer. É Deus movendo para dizer: filho, eu te quero em outro lugar. Eu te quero em outro lugar. Quantos vieram para cá, querido, e glória a Deus por isso estão aqui conosco, né? Vieram de outro lugar e são bênçãos nesse lugar, porque Deus moveu. É Deus quem move. Deus vai lá e tira e coloca e pronto, é aqui que eu quero você. Eu sempre digo, irmãos, que é como se fosse um grande tabuleiro de xadrez. A diferença é que nós não mexemos as peças. Quem mexe as peças é o Senhor. Ele bota para lá, ele tira para cá, ele bota uma torre, tira a torre, bota um peão, e ele vai movendo as peças e a coisa vai acontecendo. Deus é Deus de mudança, querido. Ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história. Então, querido, preste bem atenção nisso. Pare de se doer pelas pessoas que Deus tirou do teu caminho. Pare de se doer por isso, porque Deus tirou pessoas do seu caminho, porque Ele sabia quantas pedras de tropeço Ele tirou da tua vida. Quantas pedras, quantas pessoas viveram conosco, eu digo isso de cadeira, que viveu comigo, que foram pedras de tropeço, que só serviu para dizer: não vai dar certo, isso vai dar errado, você não vai conseguir, olha, isso é muito difícil, cuidado, e é perigoso, é não sei o que, irmãos. Deus vai tirando, sabe? Deus vai tirando essas pedras de tropeço do nosso caminho. A segunda característica daquele que sonha, a segunda característica que vejo em José, e na maioria das pessoas que galgam um degrau mais alto, elas não são lembradas pelo nome que têm. Elas são lembradas pelo propósito de vida que elas têm. José não era lembrado pelo... José foi lembrado pelo propósito de vida. Olha o que diz a palavra em Gênesis 37, 17 ao 19. E disse aquele homem: foram-se daqui. José foi atrás dos irmãos. A história é essa. Porque ouviu dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro que: lá vem o nosso irmão José, bonito, né? Com uma túnica talar, vem perfumado. Por isso que ele falou? Não. O que eles disseram? Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Ele era conhecido pelo propósito, irmãos. Deus tinha um propósito na vida de José, Deus tinha um sonho para José, ele era conhecido como sonhador, era assim que ele era conhecido.
Aí eu vou lá no capítulo 41 de Gênesis, verso 10 ao 13. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos, olha o que é a pessoa ser lembrada por aquilo que ela é, irmãos. E seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Ele não lembrava o nome daquele jovem. Eu não sei quem ele é, mas eu sei de uma coisa: ele interpreta sonho. Esse jovem, ele interpreta sonho. E ele interpretou o sonho de Faraó. Deus moveu a vida de José. Deus foi com José até o final, querido. Deus foi com José desde o momento que ele foi lançado na cisterna pelos seus irmãos, desde o momento que ele foi dado como morto. Deus estava com ele. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José. Uma pessoa de Deus, ela é lembrada pelo que ela transborda e não pelo que ela retém. É assim que nós somos lembrados. O que ela faz, querido, o que nós falamos, o que nós fazemos, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Por isso que eu tenho muito receio de andar no meio de pecadores, de viver em pecado, sabe? Muito receio das pessoas que vivem em pecado, que se adequam ao pecado, porque nós somos conhecidos por esse motivo. Nós somos conhecidos por isso. Fala muito mais alto esses atos do que as palavras. Você pode perceber, irmãos. Você vê quando um pastor, ele vem com a vida dele ilibada, uma vida dele centrada, tudo dando certo, de repente ele cai, escorrega, faz alguma coisa de errado. Ele não é lembrado pelas coisas boas que fez, mas ele é lembrado por aquele motivo ali. Olha, viu? Fulano caiu. Então os nossos atos, eles falam muito alto. Eles falam muito alto. Uma pessoa de Deus é lembrada pelo que ela transborda, irmãos. Terceiro ponto. Todos que têm algo especial de Deus transformam o ambiente. Todos que têm algo de Deus, ele transforma o ambiente. Quando ele chega, as pessoas se alegram pela chegada. As pessoas falam, graças a Deus que o irmão fulano está aqui. Olha, que bom que você está aqui. Que bom estar do teu lado. Como tem pessoas que são agradáveis. Irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, tem que ser agradável. Sabe? Tem que ser pessoas agradáveis, não pessoas repelentes, tem que ser atraente. Pessoas que os outros têm prazer em estar perto. No seu trabalho, as pessoas têm que ter prazer em estar perto de você. Não é chegar aqui, aquele ranzinza, aquele chato, aquela chata. Não, irmãos. Tem que ser atraente. Chegar perto. Ser como José. José chegou na casa de Potifar como escravo. E ele se torna mordomo, líder da casa. Na cadeia, o que José fez? José, ele prosperou na cadeia, irmãos. Ele prosperou na cadeia. Aonde ele chegava, o ambiente mudava. Sabe, o ambiente tem que mudar quando você chega, mas não é mudar para pior. O ambiente tem que mudar para melhor. Você chega numa casa com contenda, onde você chega, as pessoas, olha, vamos ficar devagar aí, porque chegou o irmão fulano. Esse irmão é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Que maravilha isso, irmão. Você já foi identificado alguma vez? Alguém olhou para você assim e te rotulou? Vem cá, você é cristão, né? Você tem toda a aparência de crente. Sabe? Por quê? Porque você é um cara simpático, você é simpática. Você dá prazer da gente estar perto de você. Já aconteceu isso com você, querido? Se nunca aconteceu, eu vou orar para que aconteça. Porque isso é tão bom. Sabe, é tão bom a pessoa ser lembrada assim, olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 39, 4 e 5. José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e as bênçãos do Senhor
foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Aonde ele estava, foi bênção. Na casa, no campo, aonde ele chegou na prisão, ali ele foi bênção na prisão. Fez a diferença. Verso 22, 23, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor, o que, irmãos? Prosperava. Tudo que ele fazia prosperava, crescia, multiplicava. Por quê? Porque ele era bênção. Aonde ele botava a planta dos pés, o lugar era abençoado. Assim como falou Jacó, seu pai, onde José estava, multiplicava-se os frutos, transbordava os frutos, o ambiente ele ficava transbordante, sabe, um ambiente de paz, aonde ele chegava, tudo mudava, irmãos. Que Deus faça isso com você. Aonde você colocar a planta dos pés, que o ambiente mude, que você possa mudar a ambiência, que você não traga transtorno, não seja você um crente de transtorno, porque, ó irmão, o que eu conheço de crente chato, irmãos, olha, é muito chato, e nós já pregamos outras vezes sobre isso, como tem gente chata, e como tem gente abençoada, sabe, eu louvo a Deus pelas bênçãos que nós temos muito abençoado aqui na igreja. Você é um abençoado, irmão? Você é abençoado, querido. É uma bênção, mas eu conheço muita gente chata. Assim como falou Jacó, seu pai, assim aconteceu na vida de José. Quem tem algo de Deus, querido, onde chega, o ambiente é mudado. José era um filho de Raquel, e que tinha muita vontade de ser mãe. Ela tinha muito desejo de ser mãe. José era fruto de uma mulher que tinha um propósito. Ser mãe, esse era o propósito de Raquel, querer ser mãe. Olha o que diz Gênesis 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. E ao nascer José, Jacó agora ele se apega a ele, de uma forma muito especial, como filho querido, filho amado. Sabe, em alguns casos, irmãos, eu acho que houve um certo exagero, sabe? Houve um certo exagero, porque ele tinha outros filhos. E assim, é horrível a gente ter preferência por filho dentro de casa. A parte que tem 3, 4 filhos, mas tem preferência por um. Não, esse aqui é... Mas e os outros? Cuidado com a sua família, querido. Cuidado com os seus filhos. Trate-os por igual. Sabe, querido, é o que Deus estava ministrando no nosso coração nessa noite. Trate-os por igual. Isso gerou no coração dos irmãos uma inveja. Isso gerou inveja, porque tudo de bom era para José. Era a túnica que está lá, é de José. Essa túnica é para ele, uma túnica colorida, bonita. Era para o meu filho José, filho querido, filho do papai. E ao nascer José, querido, ele passa a ser o filho da preferência. José teve um sonho. E depois do sonho, o problema do sonhador é esse, é contar. Sabe, você sabe que tem sonho que você não pode contar? Sim ou não, irmãos? Você sabia disso? Que sonho levanta inimigos? Sonho atrai inimigos. Se você tem certos sonhos que você não pode contar. Deus às vezes fala conosco no particular, e se Ele fala com você, é para você. Sabe? Tem coisas que Deus fala comigo que eu não compartilho com a minha esposa, para você ter ideia. Não posso compartilhar, é eu e Deus. É eu e Deus. Ah, somos só carne. Não, mas eu tenho intimidade com Ele. A minha intimidade com Ele é diferente da intimidade dela com Ele. Então, quando Deus fala certas coisas ao meu coração, quando Deus fala certas coisas comigo, tem muita coisa que eu guardo para mim. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque isso eu guardei aqui dentro, e eu quero que isso se torne real na minha vida. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 37, 4 ao 10. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles. Isso é a palavra de Deus, querido. É Deus que está falando, ele amava mais do que a cada um deles. Olha o erro aí. Amava a mais do que eles. Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Sonho gerando inimigo. Sonho gerou inimigo. Olha, ainda o odiaram
ainda mais e disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Gente, isso é um sonho de Deus. Deus deu esse sonho para ele. Esse sonho Deus tinha dado para José. Olha, então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Ou seja, é isso mesmo que você está falando aqui, você vai reinar sobre nós. Essa é a palavra. Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti? A ficha caiu. É isso mesmo. Deus estava mostrando a José, queridos, que em dias bons, em dias maus, ele iria governar. Ele iria governar sobre todos. E José era muito amado. Um homem muito amado. As pessoas têm inveja, não é do seu carro não, querido. As pessoas não têm inveja daquilo que você tem, não. Não tem inveja da sua casa. As pessoas, na maioria das vezes, têm inveja do nosso relacionamento. Você conhece pessoas que têm inveja do relacionamento de um para com o outro? Conhece pessoas assim? Que têm inveja de um amigo que se relaciona com outro amigo? Você conhece pessoas assim? Que têm inveja, que quer separar uma amizade? Há pessoas que são assim. Tem inveja da sua felicidade. Porque o invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ele não quer que você tenha o que você tem. Assim é o invejoso. Ele não quer que você tenha aquilo que você tem. Então pare de comparar a sua essência com a aparência das pessoas. Para de comparar as pessoas, querido. A comparação é a mãe da frustração. A moda hoje são as pessoas tirarem fotos, colocando filtros, e fica tudo muito bonito. Por quê? Porque quer ser atraída, ela quer ser atraente, e quer galgar, trazer amigos, juntar pessoas, e vive uma vida mascarada e escondida. Tem muitas pessoas que vivem assim, e não têm verdadeiros amigos, e não têm também admiradores, irmãos. Pensa que são admiradores, mas não são. Então, muito cuidado com aquilo que você está fazendo com a sua vida. Se elas se perderem, há pessoas que mudam tanto, que coloca filtro. Eu não sei como é que faz isso, que eu não entendo muitas coisas. Às vezes você tira uma foto de uma pessoa, a minha filha faz isso, tá, irmão? Eu estou falando que ela faz. Ela bota um filtro, aí afina nariz e tal, e papapá. Aí eu falei para ela assim: filha, se um dia você se perder, eu colocar uma foto tua, ninguém vai te achar. Não vai achar, porque você não é assim. Então você peça a Deus para nunca se perder, porque eu não posso nem botar um anúncio. Então procura-se, entendeu? Não pode. Porque essa não é você. Não é você, querido. Viva a sua realidade. Viva a sua realidade. O que irritou os irmãos de José é que ele tinha o que seus irmãos não tinham. Só ele tinha uma capa colorida, só ele tinha sonhos, só ele era o filho amado. Quando você prepara, querido, uma mala de viagem, por exemplo, pensa comigo, o que você coloca dentro dessa mala de viagem? O que você coloca nessa mala para viajar? A mala, ela tem que ter um destino, é para onde ela vai, você coloca de acordo com o lugar que você vai. Não é assim? Você vai para o sul, por exemplo, você coloca o que dentro da mala? Geralmente, se nós vamos para um lugar frio, né, você coloca casaco, tem que colocar casaco dentro daquela mala, porque você tem um destino, você coloca meia, né, um gorro. Quantas coisas você leva para um lugar frio? Agora, pense você indo para uma praia, por exemplo. Você vai lá preparar a tua mala para ir para Arraial do Cabo. O que você coloca nessa mala? Diz aí uma palavra que você coloca nessa mala. Não, sunga não, ele é crente. Não, não é sunga, é bermuda. Então, irmão, o que se coloca? A gente coloca uma bermuda, coloca uma camiseta, coloca um chinelo de dedo, não é assim? Coloca aquele boné com aquela viseirazinha e tal.
Por quê? Porque cada mala tem um destino. É assim, querido. E quando nós somos, você que é muito amado, quando você sonha, isso gera inveja. Por quê, querido? Porque dentro da tua mala tem coisas que na mala do outro não tem. Deus é assim, Ele trata conosco de acordo com o lugar em que nós vamos, de acordo com o que Ele tem de propósito para nós. Deus trata cada um de uma forma completamente diferente, irmãos. E Ele continua sendo o nosso Deus. As pessoas têm inveja por isso, porque nós somos diferentes. José era diferente, e isso gerava inveja. Essa palavra, ela vem do latim, invidere. Ou seja, esse in quer dizer não. E o videre, o que quer dizer? É ver. Ou seja, invidere é não ver. Não ver, as pessoas não enxergam o outro como ele realmente é. Ele começa a fantasiar e ver na pessoa uma coisa que ela não é. E isso gera inveja, sabe? Inveja é terrível, irmãos. Sabia que inveja é pecado, sim ou não? Você brilha tanto ao ponto de deixar alguém cego, querido. A tua luz, o Cristo que habita em você, Ele gera em você uma luz tão tremenda que isso cega as pessoas. E assim era a luz de José. Cegava as pessoas, cegou a seus irmãos, eles não conseguiam ver outra coisa a não ser o ódio que tinha no seu próprio coração pelo próprio irmão. Aquilo estava sendo gerado no coração deles. Então, queridos, não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada na vida. Há pessoas que dizem assim, a minha crítica é construtiva. Se nunca construiu nada na vida, não aceite crítica ministerial através daqueles que deram errado no ministério. Você entendeu isso, irmão? Sim ou não? As pessoas deram errado no ministério. Não, agora eu vou fazer uma crítica a você. Não, cuida do seu ministério. Cuida da sua vida. Cuida do seu espinho na carne. Deixe o meu espinho. Cada um de nós temos um espinho na carne, que cada um cuide do seu. Grandes sonhos despertam grandes inimigos, irmãos. José sonhou. Presta atenção, José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, Faraó sonhou. Todos sonharam. Os irmãos de José não tiveram sonho. Eles não tiveram sonho que por estarem ocupados em destruir o sonho de José. As pessoas não sonham porque estão ocupadas em destruir o sonho do outro. As pessoas não crescem porque estão ocupadas em destruir a vida do outro. Por isso não cresce, por isso não caminha, não avança. Cuide cada um da sua vida, faça por onde crescer. Faça por onde você ir mais adiante, que Deus tem propósito na vida de cada um de nós, irmãos. Cuide da sua vida e deixe que os outros sonhem. Deixe as pessoas sonharem. Eu tenho sonho, irmãos. Portanto, não se meta com o sonho dos outros. Ou seja, não se meta com os meus sonhos, que eu não me meto com os seus. Sabe? Deixe-me sonhar. O propósito de José era governar, irmãos. E ele nasceu para isso, ele nasceu para governar, nasceu para isso. Ele nasceu para administrar. José foi vendido pelos seus irmãos para a casa do chefe do general do exército Potifar. E ele governa, e a prosperidade na casa de Potifar acontece. Vai acontecendo prosperidade. Talvez se fosse outra ali, não cresceria. A administração seria péssima. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, se é uma coisa que eu aprendi, meu pastor está ali, que eu aprendi com essa igreja, irmão, foi a administração. Administração. E uma vez ele falou que ele não ensina ninguém. Quem quiser que aprenda, vai aprender a administrar. Qualquer dia eu vou pressionar ele para ensinar a administração. Mas é muito bom. Mas cada um na sua, querido. Há um que foi chamado para administrar, outro foi chamado para tocar. Cada um na sua. E Deus vai usando cada um do jeito que Ele bem entende. Sempre que nós estamos vivendo o propósito de Deus, o diabo ele lança distrações na nossa vida. Sempre que você tem sonhos de Deus na tua vida, o diabo lança distrações. Olha o que aconteceu na vida de José, você sabe muito bem. Gênesis 39, 6 ao 10, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, olha aí, maior distração aí, aparece. Você quer fazer a obra?
Você tem desejo no coração ministerial? Cuidado, querido, porque vai se levantar realmente, não tem jeito. Há distrações, quantas coisas tentam nos distrair, tentam minar a nossa visão, a nossa mente, quantas coisas acontecem. E se nós não estivermos vigilantes, irmão, se a gente não estiver seguro na mão de Deus, muitos caem por não estarem vigilantes. E olha o que aconteceu. Porém, o que aconteceu? Deita-te comigo. Ela convidou ele. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha como ele coloca o pecado. Eu não vou pecar contra o meu Senhor, não. Eu estarei pecando contra Deus. O seu pecado, quando você peca contra Deus, querido. É Deus que você ofende com o pecado. Deus é o mais ofendido quando nós pecamos. Não, eu não quero pecar contra Deus. E aconteceu que falando ele, cada dia... Olha só, aconteceu que falando ela... cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Ou seja, imagina ser atormentado todo dia com a mesma história, irmão. Que a gente, quando olha assim, a gente passa em ampassã. Parece uma coisa que aconteceu rápido, não, ela assediou e ele não quis, pronto, acabou a história. Não! Todos os dias ela assediava ele. Você imagina como é que essa mulher se apresentava diante dele, com assédio total contra a vida de José. Imagina isso. José fugiu dela. E esse é o segredo, querido, para não cair em tentação. Fuja. Você está entendendo? Se levantou, Dalila se levantou, fuja. Mulher do meu Senhor, fuja. Não há outro jeito. Não tente encarar as tentações, que você não é super-homem, irmãos. Eu sempre digo, se Dalila se levanta, você vai dar crédito, você vai perder. Dalila sempre ganha. Não tem jeito, irmãos. Ela sempre vai ganhar. Então não brinque com o pecado. José foi lançado na prisão, vítima de algo que ele não cometeu. Ele não cometeu nada e foi lançado na prisão, foi esquecido na prisão pelo copeiro, até o dia que Faraó sonhou. Até o dia, Faraó sonha. Capítulo 41, verso 14 a 16. Então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. O que ele respondeu, irmãos, a Faraó? Isso não está em mim. Olha, isso não é de mim, não. Quem te informou errado. Deus dará resposta de paz a Faraó. O teu ministério, querido, é Deus agindo. É Deus que age, nada vem de ti, nada vem de nós, não há nenhum mérito. Fulano prega muito, toca muito, canta muito, não há nenhum mérito nisso, porque o mérito é de Deus, é Ele que é o Senhor. Então José se prepara para estar na presença de Faraó, porque os egípcios não usavam pelo, irmãos. Então ele foi e ficou exatamente assim: eu vou me apresentar de igual modo, eu quero estar lá, sabe? Eu não quero voltar para a prisão, então eu vou me barbear, vou me banhar. Há um ditado que diz: a primeira impressão é aqui fica. Irmão, às vezes eu vejo, você já viu fila de emprego? Você já viu? Às vezes na televisão aparece, há uma fila de emprego. Irmão, as pessoas vão tão relaxadas. Olha, vai de qualquer jeito, e vai de chinelo de dedo, vai de bermudão. Vou entregar aqui meu currículo, Irmão, devia ser proibido receber esse currículo, sabe? As pessoas têm que ir direito. Não, pastor, pensa bem, a pessoa vai de qualquer jeito, pastor, vou lá, porque abriu uma porta de emprego ali e tal, sabe? A aparência, querido, é o que ele nos ensina, é a aparência. Então José sabia administrar prosperidade,
porque ele aprendeu na casa de Potifar. Ele sabia administrar escassez, porque ele aprendeu na cadeia. Como administrar isso? Não ignore os lugares e as coisas que Deus tem permitido você passar na tua vida. Porque tudo isso é um crescimento. Tudo é um amadurecimento. Deus muda as circunstâncias para mudar você. Deus mudou as circunstâncias porque Deus estava mudando o próprio José. Deus estava tratando com José, irmãos. Era com ele que Deus estava tratando. A mudança na nossa vida, ela é didática. Você sabia disso? Que a mudança é didática? A mudança faz bem. Tá? Você pode ver aqui? A mudança é didática. O faraó é colocado, querido. Coloca José como governador do Egito. José teve que decidir ser amante da mulher de Faraó, do seu patrão, ou governar o Egito. Ele tinha que escolher. Ou eu vou ser amante ou vou ser governador. Ou eu vou ser servo de Deus ou serei amante. Ou eu serei um servo de Deus autêntico ou serei um pecador praticante. Eu posso escolher. Está diante de nós a escolha. Estava diante dele o escolher, mas ele decidiu pelo certo. Decidir pelo certo é fugir do pecado. Essa é a decisão. Sabe o que significa o nome José, irmãos? Deus acrescentará. E quando o faraó leva José a governador, todo o Egito clamou: José, José. Sabe o que eles estavam dizendo ali? Deus acrescenta, Deus acrescenta. Deus. O nome de Deus foi exaltado. O nome de Deus. Quando, querido, quando nós pecamos, nós humilhamos a Deus. Quando a nossa vida dá certo, Deus é exaltado. Quando o teu ministério dá certo, Deus é exaltado. Quando o teu ministério dá errado, por algum motivo seu, porque nunca é motivo de Deus. Você está entendendo? Nunca. Deus não erra. Deus não é Deus que erra, querido. Imagina todo o Egito, idólatra, gritando isso. Os irmãos não reconheceram a José, porém José o reconheceram. Eles não mudaram. Eles continuaram o mesmo. Os anos passaram, a vida passou e aqueles homens continuaram o mesmo. Tem gente que entra ano e sai ano e nada muda. A mentalidade continua a mesma. A mentalidade era a mesma, irmãos. Quantas pessoas entram na igreja, se batizam, fazem parte do hall de membros, muitas vezes até trabalham numa obra, muitas vezes estão junto conosco e a vida não muda em nada. Porque não adianta você mudar aqui dentro você mudou, glória a Deus por isso, mas na tua vida lá fora, o que as pessoas estão lendo de Deus na tua vida? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê, irmãos. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. As pessoas olham para mim, olham para você, e elas estão lendo quem é Deus. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? Quantas pessoas são assim? E o pai de Jacó o abençoou. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. O sonho de José o levou para a prisão, porém o sonho de Faraó o tirou da prisão. Um leva, o outro tira. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido por Judas. Foi vendido. José perdoou a seus irmãos. Jesus perdoou aos seus algozes. Na cruz do Calvário ele disse a célebre frase: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Palavras do nosso Deus. José abriu celeiros no Egito para alimentar os famintos. Jesus abriu celeiros da graça para alimentar a todos aqueles que têm fome de justiça.
Todos aqueles que têm fome de salvação. Ele abriu. E é por isso que nós estamos aqui. Eu sei o que é desistir dos sonhos, irmãos. Eu sei o que é desistir dos sonhos. Porque por muito tempo eu peguei sonhos meus e enterrei. E falei, não, esse tempo dos sonhos já acabou. Eu coloquei de lado. Mas hoje eu tenho sonhos que ardem no meu coração. Estou com 66 anos, irmãos. Ainda sonho. Eu tenho sonho. Eu não sei a tua idade. Não pare de sonhar. Não importa quantos anos você tem. Você conhece alguém que enterrou os sonhos? Então eu quero encerrar com essa palavra para você. Está lá em Isaías 41. Eu te convido a ficar de pé para ler comigo essa palavra. Se quiser ler aqui, pode ler comigo aqui, olha. Vamos ler juntos, irmãos? Leia aqui, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Esse é o Deus de José. José não temeu na prisão, porque ele sabia que Deus estava com ele. As mãos de Deus estavam sobre José. E com essa palavra de Isaías, eu fiz renascer sonhos meus que estavam amortecidos.